E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de listinha. Eu preparei uma lista com 8 livros com o tema casamento de conveniência. Eu espero que vocês gostem, então se vocês tiverem curiosidade para saber quais são os livros que eu escolhi, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Lembrando que, antes de eu começar a mostrar os livros, lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, se inscreve, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho, ativa as notificações e você vai ficar sempre sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal, certo? Então deixa eu começar a mostrar os livros para vocês. O primeiro livro que eu decidi mostrar para vocês é O Casamento para Um, da Ella Macy. Eu li ele recentemente, gente. Eu amei esse livro. Ele foi publicado aqui pela editora Charme, então para quem sempre vive me perguntando dos livros que eu cito se já foram publicados, esse já foi. A editora Charme é uma editora pra gente ficar de olho, porque eles estão sempre trazendo esses livros que a gente ama, esses livros de romance. Então é uma editora para você ficar esperto, tá certo? E ele conta, O Casamento para Um, conta a história da Rose e do Jack, da Rose e do Jack. Então se você não entendeu aí, já pegou a referência a Titanic, é impossível não amar esse livro. Titanic é um dos meus filmes favoritos para a vida. E quando nas primeiras páginas ela faz referência a Titanic, gente, sério, eu sabia que eu ia amar esse livro. É muito bacana, é um casamento de conveniência, ele faz uma proposta para ela assim, meio surreal, muito surreal demais. E ela super topa, assim, um acordo de negócios mesmo, né? Ele iria deixar ela utilizar um espaço lá para montar o café dela e em troca ele teria uma parceira para as reuniões de trabalho, para jantares de negócios, e era o que ele queria, para os eventos que ele participaria, era o que ele queria, né? Depois a gente vai entender melhor quais são as motivações do Jack e a relação dele com a Rose, que vai ficando bem bonita, e é um livro assim, gente. A Rose é aquela personagem inteligente, que não é bobinha, ela é esperta e ela não faz drama, assim, do drama que a gente. Ah, das mocinhas frágilzinhas, não. Ela é bem inteligente, bem perspicaz e melhor de tudo, ela é muito engraçada. E ela sabe lidar com o Jack, que é um cara mais sisudo, mais quadradão, mais não sei o que, mais fechado, gelado, né? Ela sabe lidar com ele muito bem e eles fazem uma dupla de sucesso. Eu amei esse livro. Ele é 5 estrelas, muito indico para todo mundo ler. O segundo livro é O Fugindo do Rockstar, da Jamie Albright. Também li recentemente. Ele vai trazer a história da Scarlett e do Gavin. Eu dei 3 estrelas para ele. O Gavin é uma estrela do rock que ele tá meio que não tá no melhor momento da carreira. Ele tá ali tentando mudar a carreira dele, alavancar a carreira dele. Só que ele tem uma imagem muito ruim, né? E agora que ele acabou se casando, né, com a Scarlett de um jeito bem peculiar após uma noite em Vegas, fica bem complicado para a imagem dele, que ele iria, como ele iria corrigir isso, né? E é quando ele propõe que eles continuem casados para eles tentarem ali dar um help na imagem dele e ele iria pagá-la para isso, né? E ela precisava do dinheiro principalmente por uma questão familiar. Então eles se mantêm casados ali, só que obviamente, né, rola uma atração entre eles e as coisas vão melhorando, se modificando. Não tem muito drama nesse livro, mas assim, não é perfeito, mas ele é uma história bem gostosinha e eu indico sim a leitura. O terceiro livro que eu escolhi é o The Elusive Wife, da Callie Hutton. Ele traz a história do Jason e da Olivia e ele é um romance de época. Eu também dei 3 estrelas para ele. Esse livro é muito engraçado, gente, porque o Jason se casa com a Olivia para ele manter uma certa herança na família dele, né? E ele tinha que se casar justamente com a Olivia. Só que ele chega no dia do casamento dele completamente bêbado, ele não tem, assim, noção de nada, ele não presta nem atenção na noiva, no dia seguinte ele vai embora e tá nem aí pra ela.
e ele acorda no dia seguinte com uma dor de cabeça, sabe, pós-coma alcoólico, aquele branco que dá na pessoa depois que ela bebe muito, é o que acontece com o Jason. Ele vai viver a vida dele lá em Londres, né, na capital, enquanto ele larga a esposa dele lá no interior, na casa da família, né? Só que ela vai atrás do marido dela. Só que ela muito espertamente, ela não se declara, ela não declara quando ela o conhece, né? Ela não diz assim, ah, sou eu, sua esposa, né? E quando ela percebe que ele não se lembra dela, aí ela se utiliza disso pra dar uma volta nele. E é a graça do livro aí, né? Ele conhece a Olivia, acha que ela é uma jovem solteira, ele se apaixona por ela e aí ele vai tentar conquistá-la mesmo estando casado. E ele vai tentar desfazer o casamento dele, mal sabendo que na verdade ele já estava casado com a Olivia, que era a mulher que ele desejava, né? E aí ele vai tentar conquistar ela e é bem engraçado, gente, muito bom mesmo esse livro. E nasce todo de um casamento de conveniência, né? Que é o tema desse vídeo. O quarto livro que eu indico para vocês é o The Wall of Winnipeg and Me. Quem me acompanha aqui no canal já deve estar cansado de me ouvir falar sobre esse livro, mas eu nunca vou cansar de indicar, que é da Mariana Zapata, que conta a história da Vanessa e do Aiden. É um livro contemporâneo, eu dei 4 estrelas para ele. E ele também vai tratar dessa questão, né? Ele é um jogador de futebol americano e ela era assistente dele, ela trabalhava na casa dele, cozinhava para ele e cuidava de todas as questões, né, de trabalho, assim, de casa, né, para ele, da dieta. Ela era basicamente uma secretária e ele era canadense, né, e o visto dele de trabalho estava se expirando e ele queria continuar nos Estados Unidos. Então, o método mais fácil deles continuar nos Estados Unidos sem necessariamente escolher um novo time ou ficar no mesmo time, que era o que ele não queria, era se casando e tendo um visto, pegando o green card a partir do casamento, né? Aí ele faz essa proposta pra Vanessa, ele iria pagar todas as dívidas dela se ela ficasse casada com ele. E ela vai e aceita, porque ela tinha uma dívida milionária, alguns milhares de dólares aí da universidade, da faculdade, e ela continua casada com ele, acaba se casando, pensando nisso, né, nessa dívida dela, que ele vai e paga, ele dá toda assistência para ela, e é uma transação de negócios. E aí eles vivem, obviamente, na mesma casa, eles convivem juntos, e o aspecto do relacionamento deles vai começar a mudar a partir daí, né? Ele vai olhar para ela com outros olhos e vice-versa. Ela já gostava dele, mas ele era um chefe muito turrão. Então as coisas vão começar a mudar depois do casamento, e é um casamento bem de conveniência mesmo, mas que as coisas vão começar a mudar aí, o romance aos poucos, gente. Aqui o romance é muito aos poucos que vai acontecer de verdade, tá bom? Bom, o quinto livro é O Contrato, da Melanie Moreland. Também já falei aqui no canal sobre ele, em algum momento, em algum vídeo passado. Ele conta a história do Richard e da Catherine. Eu também dei 4 estrelas para ele. Gente, esse livro é sensacional, já foi publicado aqui no Brasil também. É muito engraçado, porque o Richard, ele trabalhava numa empresa, e na cidade onde ele morava só existiam 2 empresas, acho que de publicidade. E enquanto a empresa dele não dava mais chance para ele de crescimento, essa outra empresa rival dava. Só que eles só contratavam pessoas de família, com uma vida já familiar estabilizada. E ele era super contra isso, ele era um cara assim, um libertino dos tempos modernos, ele não queria compromisso. Aí o que ele faz? Ele pega, se demite da empresa dele, tenta uma vaga de emprego na outra, e para confirmar de que ele era um cara de família, ele propõe a Catherine, que era a secretária dele, que ela se tornasse a esposa dele, que se casasse com ele, e depois de um tempo eles iriam encontrar um método aí de chegar ao divórcio, e eles iriam seguir vidas separadas. Mas para quê? Para que ele conseguisse o tal do emprego, conseguisse a tal da chance da vida dele nessa outra empresa. E ela vai e topa, e aí eles vão começar a viver juntos, obviamente, né? E eles vão precisar cumprir eles vão precisar participar de vários eventos da empresa como casal, e é o que vai aproximá-los,
Obviamente rola uma atração ali entre eles, mas é o que vai aproximá-los porque eles precisam fingir mesmo que são um casal. Eles não são simplesmente assim, ah, casou e ser casado no papel é o suficiente. Não, eles precisam viver e aparentar ser um casal. E é quando sempre as confusões acontecem. Esse livro é muito bom também, gente. O sexto livro que eu trago para vocês é o Sweet Lullaby, da Lohane Riff. Eu dei 4 estrelas para ele. Ele também é um romance de época e ele conta a história da Rebecca e do Jake. Ele é um romance de época, mas ele se passa nos Estados Unidos, ali no meio oeste. E eu amo essas histórias, né, do oeste americano e do faroeste, desse aspecto de fazenda. E o que acontece? O Jake, ele sempre foi apaixonado pela Rebecca. Ela era filha do dono da fazenda onde o Jake trabalhava. E ela acaba se engraçando lá com um outro cara que não queria muito compromisso, não. E ela engravida desse outro cara e o cara pula fora, né? Que ele não queria compromisso. E deixa ela, larga ela grávida, né? O pai dela faz um escândalo, porque naquela época a mulher ser grávida e estar solteira era uma coisa mal vista. E o pai, ele fala assim, não, você vai casar então com o Jake, porque ele era meu protegido aqui. E ela nunca olhou pra ele de outro jeito, gente. Ela sempre era só mais um funcionário ali da empresa, mas ele sempre foi apaixonado por ela. E na primeira oportunidade ele vai e topa, não, eu vou casar com essa mulher, vou ficar com essa mulher, vou assumir o filho, e a gente vai ficar feliz junto, não sei o quê. E é o que ele faz, ele pega e assume, e ela tem a certeza, assim, que o pai do filho dela não vai assumir o filho. Então, ela meio que é forçada a se casar com ele. E o Jake, gente, é a melhor pessoa possível, porque mesmo com toda a situação, e assim, vou confessar pra vocês, a Rebecca era difícil. Ou mulherzinha difícil. O Jake passa um dobrado com ela, mas ele é o cara que assim, que ama de verdade e ele faz de tudo pra conquistar essa mulher. E é bacana ver eles construindo uma história, uma relação primeiro de amizade, que não tem nada do aspecto fora forçando eles a um relacionamento. Eles vão construindo o relacionamento deles pela convivência, que é uma coisa bem bacana. Não são as pessoas que os forçam a fingir um casamento ou a situação deles, não. Mas eles vão pela convivência, pelo jeito dele de conquistar ela aos poucos, é que eles vão construindo a história deles. E é um livro que eu indico muito, apesar da Rebecca ser bem terrível com o Jake em alguns momentos. E ele ser assim, um anjo. Ele é um dos melhores personagens também que eu já li e eu indico muito esse livro, gente. Agora, o sétimo livro é o Apenas Amigos, da Christina Lauren, das autoras, né, Christina Lauren. Ele conta a história da Roland e do Calvin. Eu dei 3,5 estrelas para ele. Ele também é um romance mais moderno e eles vão... Ele é um cara que é praticamente parecido, semelhante com The Wolf Imperium. Ele é estrangeiro e ele é um artista, né? E ele tem muito potencial. Ele ajuda a Roland numa situação complicada, né? Aí ele tem a chance de mudar de vida, mudar a história dele ali nos Estados Unidos, só que é num show da Broadway, só que ele não é legalizado. Aí o que ela faz? Casa com ele pra ele conseguir o green card e aí ele mudar a vida dele, mudar a história dele. E as coisas vão se complicar, né? Porque quando acontece ali a atração ou o amor, você não sabe se a pessoa tá contigo pelo interesse ou se ela gosta de verdade. É uma história bacana, não é o melhor das autoras Christina Lauren, mas é uma história que vale a pena ler. E por último, mas não menos importante, e na verdade o meu favorito, eu trouxe o Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas, que é um romance de época também. Vai contar a história da Ivy e do Sebastian, que é o meu casal favorito de romance de época. 5 estrelas para esse livro. Ela, para fugir da família dela, ela propõe ao Sebastian, que é se eu não me engano, ele é um marquês, propõe casamento a ele é um lord falido e ela é cheia de dinheiro. Aí eles vão e se casam e eles vão viver lá no
no clube que o pai dela comandava, né? Que o pai dela que tá doente comandava. Ela vai viver ali para cuidar do pai. E ele vai com ela, né, para passar a administrar os negócios do pai dela, né? E eles vão construir uma história ali de um jeito bem fora dos padrões. Bem romance, casamento de conveniência. Outro casamento ali que a convivência faz nascer o amor. E é uma história linda demais. Tá bom, gente? Essas são as minhas 8 indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum outro livro de romance de casamento de conveniência, deixa aqui nos comentários para me conhecer também. E talvez fazer uma parte 2 desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de comentar e me dar um feedback de vocês, tá bom? Eu espero mesmo que esses livros ajudem vocês e que sejam ótimas dicas de leitura para vocês. Se você já leu, me conta o que achou, tá bom? E lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Tudo que tiver de resenha desses livros que eu citei, eu vou deixar aqui na descrição, como também onde vocês podem comprar. Vocês comprando por lá, vocês ajudam o canal, ao blog a crescer. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta e eu aguardo a todos. Tchau, tchau!